Isso aí. Boa tarde, meus queridos irmãos. Um feliz sábado a todos. Nós estamos aqui retomando o nosso estudo em Apocalipse. Estava comentando aqui com a Cleo. A gente não conseguiu finalizar o estudo todo na semana passada, tá certo? Capítulo 14. Então a gente vai retomar ele aqui, o capítulo 14, e depois nós vamos entrar no capítulo 15 e 16. Boa tarde para a Cleo, para a Damares, para a Elma, para a irmã Cláudia, que está aqui conosco. E neste momento eu gostaria de convidar a todos a dirigirmos uma oração antes de iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso bom Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra, de conhecer um pouco mais a respeito das profecias. Sabemos, ó Deus, que nossa mente é muito limitada para compreender a grandeza da tua palavra. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, para que aquilo que nós aprendemos e compreendemos, nós possamos aplicar na nossa vida. Abençoa neste momento o nosso estudo, que teu Santo Espírito se faça presente e dirija a nossa mente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Meus amigos, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, que eu até separei. E aí, até antes da gente retomar aqui no capítulo 14, eu gostaria de dividir com vocês. Vocês sabem que o nosso estudo ele fica publicado, né? E no YouTube. E aqui a gente teve um comentário de um irmão que assistiu o vídeo depois. Eu gostaria eu respondi esse comentário feito no YouTube, tá bom? Mas eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. Aqui o irmão Carlos Roberto, ele fez o seguinte comentário. O caso é que esse chip ou marca, ou nanotecnologia, se referindo ao estudo da semana passada, da marca da besta, vai mandar uma onda de frequência bem baixa, igual a do cérebro humano, mudando seus pensamentos e roubando a sua alma. Esta será a maneira usada para introduzir o comunismo severo do anticristo. E acontecerá que no futuro próximo aparecerá uma cepa de um vírus e eles dirão que é uma variante do Covid-19, mas não é. É uma variante das vacinas. Então eles dirão, olha, você coloca esse chip que ele vai medir sua temperatura e se ela subir, o Estado vai vir na sua porta, não saia para não espalhar mais a doença, etc. Então aqui, a gente respondeu ele aqui no YouTube, mas o que eu gostaria de dividir com os irmãos, que justamente o estudo que a gente faz de Apocalipse, de todas as suas profecias, ela precisa envolver a Bíblia, tá certo? E a resposta para as interpretações que a gente procura, ela também precisa estar na Bíblia. Então, tudo que estiver fora da Bíblia, né, seja chip, seja vacina, seja qualquer outra coisa, a gente não consegue afirmar e não tem fundamento bíblico para dizer que isso é a marca da besta ou não é. Tá certo? Toda a nossa interpretação tem que partir da Bíblia. Eu agradeço o comentário do irmão, né, que gastou esse tempo aqui assistindo o vídeo também e deixando, mas gostaria de reforçar que toda a nossa interpretação, ela precisa estar voltada para o texto bíblico, tá certo? E dentro do texto bíblico a gente não pode identificar todas essas questões que ele levantou aqui para a gente. Então, meus amigos, olha só. No último estudo, a gente falou de Apocalipse 12, 13, tá certo? E agora a gente vai entrar no Apocalipse 14. Deixa eu só tirar aqui essa segunda tela, que está atrapalhando um pouquinho. Isso. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. E no Apocalipse 14, a gente vai ter ali a imagem de 3 anjos, tá certo? A gente vai ter 3 mensagens ali que vão ser proclamadas por toda a terra por estes 3 anjos. Apocalipse 14, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor. Quando a gente olha esses 3 anjos de Apocalipse 14, ele é muito interessante, porque a gente vê lá em Apocalipse 13 o surgimento das 2 bestas, tá certo? A besta que surge do mar, a besta. Pronto. Voltou? Tinha caído, né? Olha, estão tentando derrubar a gente, tá vendo? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Então, estão todos vendo minha tela aí? Tá certo, né? Então a gente vai ver que lá em Apocalipse 13 a gente fala das bestas que surgem, a gente vai ter também a marca da besta, tá certo? E a gente vai ver que aqueles que não aceitarem essa marca vai ser inclusive
imposto, né, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem essa marca. E aí vai falar que essa marca é um número de homens 6666. Quando a gente parte para o capítulo 14 de Apocalipse, aí a gente vai ter a mensagem de 3 anjos, tá certo? Então, Apocalipse 14, a gente vai ter uma cena introdutória, a gente vai ter uma visão, né, dos salvos cantando diante do trono de Deus ali. E depois a gente vai ter a mensagem dos 3 anjos, tá certo? A gente vai ter 3 mensagens angélicas e, por fim, vai vir o quê? A gente percebe uma divisão, vai vir um juízo. A gente vai ter a colheita e vai ter ali também a vindima, tá bom? Só que aqui no capítulo 14, quando a gente vê essas 3 mensagens angelicais, a gente faz um comparativo com os 3 ais que a gente viu lá das trombetas, e aí tem algumas coisas que são interessantes pra gente aqui, ó. Porque a gente percebe lá que as trombetas eram juízos de Deus, tá certo? Que iriam ocorrer no fim, e esses juízos cairiam sobre os ímpios, tá certo? E esses 3 ais que a gente viu lá no estudo das trombetas, o primeiro deles, olha que interessante, era uma estrela caída, né, do céu e na terra, tá certo? E ali depois é dado uma aflição, né, era para afligir, né, não causasse danos à erva da terra somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Quando a gente vai para a primeira mensagem, esses 3 ais, lembra, são juízos de Deus sobre os ímpios, tá certo? Quando a gente vai para as 3 mensagens, a gente tem o quê? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ele vai falar, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois, o segundo ai, a gente vai ver que os 4 anjos que estão, né, se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, o que eles vão fazer? Eles vão soltar esses ventos, tá certo? E ali os homens vão receber os flagelos. No entanto, o que vai acontecer? Eles não se arrependem das suas obras más. Quando a gente vê a segunda mensagem angélica do capítulo 14, é dito o quê? Caiu a grande Babilônia. E se a gente lembrar, o rio Eufrates era aquele rio que cortava a Babilônia, tá certo? Ele passava no meio da cidade, então isso tem uma ligação muito grande. E a segunda mensagem é o quê? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então percebe que o segundo ai, né, que era o juízo ali, né, sobre os ímpios, ou seja, né, a gente viu que o grande rio Eufrates, ele representava também as nações, né, inimigas do povo de Deus. Ali elas vão ser liberadas, tá certo? E aqui a gente vê o quê? Uma advertência dizendo que caiu a grande Babilônia na segunda mensagem. Quando a gente olha para o terceiro ai, o que acontece? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá certo? E aí vai dizer, né? E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E aí chegou o momento de, né, dar o galardão aos teus servos, aos profetas, e também para destruir aqueles que destroem a terra. Então, o terceiro ai é o quê? É o estabelecimento do reino de Deus, mas também o juízo que vai vir sobre aqueles que perseguem o povo de Deus e aqueles que destroem a terra. Quando a gente vai para a terceira mensagem angélica, o que a gente encontra lá? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, ela sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então você consegue perceber aqui o paralelo que existe entre os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas, tá certo? Que recaem sobre os ímpios, né? É o juízo de Deus recaindo sobre os ímpios, mas ao mesmo tempo, a gente percebe aqui no Apocalipse 14, 3 mensagens de Deus que procura fazer com que esses ímpios despertem, acordem e se voltem para o Deus verdadeiro. Ou seja, ao mesmo tempo que os juízos recaem sobre as pessoas que não querem aceitar a mensagem de Deus, esses 3 anjos, essas 3 mensagens, procuram o quê? Despertar essas pessoas para que elas se voltem para o Deus verdadeiro e não recebam o seu juízo no final. Tá certo? Então, ao passo que você tem 3 ais que castigam o mundo, você também tem 3 mensagens de esperança, de redenção de Deus, buscando salvar o mundo. E a gente vai aprofundar, então, agora aqui nessas 3 mensagens angélicas. Tá bom? Então, na introdução aqui do capítulo 14, né, João ele vai olhar
e ele vai ver lá o cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aqui a última vez que a gente ouviu falar dos 144.000 foi lá no capítulo 7, tá certo? Quando eles foram selados. O mundo estava diante de uma grande crise, era entre a sexta e a sétima trombeta, e ali foi feita uma pergunta, né? Quem que poderá subsistir nesse dia? No dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que vai poder ficar de pé nesse dia? E a resposta é dada a quem? A 144.000 que foram selados. Tá certo? E aqui no capítulo 14, a gente vê o que foi esse selo. E, né, o que a gente falou, né, que o selo, ele é o Espírito Santo plenamente na pessoa, tá certo? Levando ele à obediência de todos os mandamentos, inclusive do sábado, que é o quarto mandamento. E aqui, quando a gente olha essa cena de João, os 144.000, o que eles têm na fronte deles? Que é o selo de Deus. Está escrito o nome, o quem? O nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome de quem? Do seu pai. Tá certo? O que significa isso? Que eles foram selados. Que eles receberam o quê? O caráter de Deus na vida deles. Eles expressam o caráter de Deus na vida deles. É por isso que eles têm aqui na sua fronte. É escrito tanto o nome do Cordeiro quanto o nome do seu pai. Esse que é o selamento de Deus. Tá certo? E aí depois vai dizer, né, eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. E aqui, quando a gente tem essa visão dos 144.000, lembrando novamente, né, esses 144.000 representam os salvos, tá certo? Aqueles que não somente foram selados no fim dos tempos, mas também aqueles que foram salvos por Cristo. Tá bom? Então, João, ele tem essa visão, né, desses 144.000 aqui no Monte Sião, que também é uma representação, né, do lugar, da habitação segura de Deus, do lugar onde Deus habita. Esses 144.000, eles estão juntos de Deus, eles estão entoando um cântico de adoração a Deus. A gente vai ver isso também lá em Apocalipse 15, tá certo? Quando vai falar do cântico de Moisés, do cântico do Cordeiro. Então, aqui, percebe que no final do capítulo 13, quando a gente fala da marca da besta, né, e da perseguição e do decreto de morte que virá sobre aqueles que não receberem essa marca. Então, parece que ali os descendentes da mulher que a gente viu lá no final do capítulo 12, que é contra quem o dragão está irado e é contra quem ele vai batalhar, né, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, parece que não tem saída para eles, né? Porque o dragão está perseguindo, depois no capítulo 13 ele busca 2 aliados, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, né? Eles são obrigados ali a receber essa marca, e se não receberem, eles vão ser condenados à morte, tá certo? Então parece que não tem saída para eles. Só que quando a gente vai para o início do capítulo 14, a gente tem essa visão de novo, né, do povo de Deus, aquele que suportou o último tempo de crise. E aqui é dito que eles estarão juntos de Deus, juntos do Cordeiro, no Monte Sião. E eles também vão ter o caráter de Deus expresso na vida deles, porque eles permaneceram fiéis a Deus, porque eles guardaram os mandamentos de Deus, né? Não pela sua própria força, porque a gente viu lá no capítulo 12 que aqueles que vão ser salvos, eles vão ser salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro, que eles confiaram plenamente em Deus, porque eles amaram mais a Jesus do que amaram suas próprias vidas. E é por isso que eles são salvos, é por isso que eles estão diante aqui do Cordeiro e também diante do Pai. Tá certo? Então, essa introdução do capítulo 14, ela funciona como uma mensagem de segurança. Tá certo? Não se preocupem, porque no final, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, o que vai acontecer? Eles vão estar diante de Deus, adorando a Deus, né, servindo a Deus. Então aqui é uma mensagem de segurança, uma mensagem de conforto, né, para aqueles que vão enfrentar as dificuldades, que vão enfrentar as lutas. Porque a vitória, ela é garantida. Tá certo? E é dito aqui para estes, né, que eles são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que quer dizer isso? A gente já viu lá no capítulo 12 que a mulher é uma representação do povo de Deus. Tá certo? Só que quando a gente fazer o próximo estudo, que é a queda de Babilônia, a gente vai ver ali a figura de uma prostituta. Tá certo? E se a mulher representa o povo de Deus, a prostituta representa quem?
o povo de Deus que se apostatou, tá certo? Que se desviou dos caminhos de Deus. Então, quando aqui em Apocalipse 14 fala que esses 144 mil não se macularam com mulheres, significa o quê? Né? Que eles não permitiram, né? Eles não se envolveram com essas mulheres que apostataram, tá certo? Essa representação da igreja que um dia foi santa, andou nos caminhos do Senhor, mas por conta de algum motivo, ela o quê? Se apostatou, ela se desviou do caminho e se tornou, né, impura, se tornou uma prostituta. Então a ideia aqui é que desses 144 mil, eles não se contaminaram com as doutrinas dessas igrejas apostas, tá certo? Eles não se contaminaram com os ensinamentos dessas igrejas apostas. É por isso que diz aqui que eles não se macularam com mulheres. E aí vai dizer, né, porque eles são castos, e outras traduções vai dizer porque são virgens. Né? Isso não pode ser entendido de uma maneira literal, tá certo? Porque senão, né, esses 144 mil aqui teriam que ser todos homens, teriam que ser todos virgens para poderem estar diante de Deus. Né? E a gente percebe que isso não faz nenhum sentido. Tá? Então, toda essa visão aqui ela é simbólica, representando aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Guardaram os seus mandamentos, tiveram a fé de Jesus e foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Depois diz o seguinte, olha lá para a gente no verso 6 do capítulo 14, olha só. Vi outro anjo, a gente vai ter as duas primeiras mensagens, tá certo? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui, meus amigos, essas duas primeiras mensagens, a primeira delas diz o quê? É um anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Tá certo? Ou seja, é a mensagem do evangelho que precisa ser pregado a todos que habitam na terra. Mas, em especial, a gente já viu que aqueles que se assentam sobre a terra, geralmente, aqui no Apocalipse, é referenciado aos ímpios. Tá certo? É uma referência feita àqueles que estão ainda em oposição a Deus. E quando é dito aqui, né, que esse anjo, a gente já viu que o anjo ele é um mensageiro, tá certo? A gente viu lá no capítulo 1, né, os 7 anjos, escreve as cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, esses seriam os mensageiros daquelas igrejas. Aqui, o anjo também tem o mesmo sentido, tá certo? Ele é um mensageiro, e não significa ser uma pessoa, né, mas ele pode ser um grupo. Mas o fato aqui é que as 3 mensagens precisam ser dadas por toda a terra, tá certo? Enquanto, por um lado, a gente vai ver lá no Apocalipse 13 a trindade satânica trabalhando para que a marca da besta seja imposta, do outro lado, a gente vai ter estes mensageiros de Deus com uma missão de dar essas 3 mensagens ao mundo. E a primeira delas é o evangelho eterno. Tá certo? É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Essa sempre foi a mensagem, né? A mensagem de redenção, a mensagem de que nem tudo está perdido, a mensagem de que nós não estamos num mundo condenado à morte e estamos condenados junto com este mundo. Mas que existe salvação, existe perdão, existe uma nova vida para todo aquele que aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, essa mensagem aqui do Evangelho Eterno, a ser pregada, é a mesma mensagem do Evangelho que a gente tinha lá com Paulo, é a mesma mensagem que a gente tinha com João, tá certo? É a mesma boa nova que Cristo veio trazer a este mundo, a mesma mensagem. Ela continua sendo pregada hoje e nos últimos dias ela precisa ser pregada ainda com mais afinco, tá certo? De que o mundo, apesar dele estar condenado à destruição, as pessoas que habitam nele não precisam ser destruídas. Elas podem encontrar salvação, elas podem encontrar refúgio em Cristo. Tá certo? E aí a gente vai entrar um ponto interessante que diz o seguinte, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente percebe que essa primeira mensagem, o que ela pede? Temer a Deus e dar-lhe o quê? A glória devida. Por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. Tá certo? Então ela está conclamando o mundo a temer a Deus, dar a glória a ele, pois é chegado o quê? A hora do juízo. E um ponto muito interessante que a gente encontra aqui, em Apocalipse, que é o seguinte:
Exatamente, a Damares comentou aqui, né, que esse evangelho eterno é o mesmo evangelho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? É a mesma mensagem, a boa nova de salvação, né, em Cristo, lá no Antigo Testamento representado pela morte do Cordeirinho e no Novo aqui pelo próprio Cordeiro de Deus. Então, olha só aqui nessa primeira mensagem aqui, ela conclama o mundo a fazer o quê? Temer a Deus e dar glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? Ou seja, lembra que a gente estudou lá em Daniel que o juízo ele começou em 1844, tá certo? Então, essa primeira mensagem angélica aqui, ela começa a ganhar um volume maior exatamente nesse período. Lembra que lá em 1844 a gente viu um pouquinho a respeito de Guilherme Miller, que ele começou a pregar a respeito da volta de Jesus, que ele achava que a purificação do santuário de Daniel, capítulo 8, verso 14, se dava aqui na terra, né? E eles começaram a anunciar que Jesus iria voltar lá em 1843, depois em 1844, porque ali o santuário seria purificado. A gente viu que eles se equivocaram, né? O santuário aqui não é a terra, mas é o santuário lá no céu. E a purificação era o início do juízo que iria começar no céu, quando Jesus começou a ministrar agora como sumo sacerdote no lugar santíssimo. E quando a gente faz aquele paralelo com Levíticos 16, tá certo? O dia da expiação é a última etapa do juízo, tá certo? Depois, antes da purificação do santuário. Então aqui, essa primeira mensagem, ela começa a ganhar volume por volta de 1844 também. E ela convoca o que? As pessoas a temerem a Deus, dar a sua glória, pois começou o juízo. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, eu gostaria que alguns dos nossos irmãos encontrassem esse texto para a gente, para ler. E enquanto os irmãos procuram, sempre quando a gente vai ver na Bíblia a questão do temor a Deus, tá certo? É o quê? É um respeito a Deus. E esse respeito também, ele não está diretamente associado ao medo, tá certo? Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito por Deus, né? É um temor de respeito, de obediência a Deus, né? Levar Deus a sério, não é tratar Deus como se fosse brincadeira ou algo nesse sentido, tá certo? Então esse temor aqui é levar a Deus a sério, respeitar Ele. E geralmente esse temor a Deus, ele está associado com a obediência a Deus. Então sempre quando a gente vê esse temor a Deus, ele está geralmente associado também com a obediência a Deus. E quem encontrou lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, por favor, pode ler para a gente, pode abrir o microfone e ler esse texto, por gentileza. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Então, da suma que tem se ouvir, o que ele diz aqui para a gente? Teme a Deus e o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui o temor a Deus, ele está associado diretamente com o quê? Com a obediência a Deus. Tá certo? O outro texto também que a gente vai ter é de Deuteronômio, né, capítulo 5, verso 29. Ele também vai expressar essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Ó, Deuteronômio, lá o quinto livro da Bíblia, né? O último livro de Moisés, capítulo 5, no verso 29. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Acho que está desligado. Deixa eu abrir aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Se tivessem sempre esse mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Olha só. Tá vendo de novo a associação que Deus faz entre temer e o quê? Obedecer os seus mandamentos. Tá certo? Então esse primeiro anjo aqui, essa primeira mensagem, quando ele diz temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está convidando não somente o povo a ter um respeito por Deus, uma reverência por Deus, mas também está conclamando o povo ao quê? A obediência a Deus. Tá certo? E por que isso? Porque a gente viu que a marca da besta ela vai ser justamente algo que vai procurar fazer com que as pessoas deixem de obedecer a Deus.
Deixem de obedecer os mandamentos de Deus. A gente viu lá que, né, a besta que surge do mar, junto com a besta da terra, elas quebram ali os 4 mandamentos que são relacionados a Deus. Tá certo? E se por um lado elas buscam, né, trazer as pessoas para adorar a besta e a imagem que foi feita para ela, por outro lado, Deus ele está convidando as pessoas a adorar a Ele, a dar glória a Ele e a temer a Ele. Tá certo? E o que a gente vê aqui na primeira mensagem angelical é que ela tem uma forte ligação com o 4º mandamento. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo? Êxodo capítulo 20, verso 11, quando a gente vai falar do sábado, né, e por que nós devemos santificar o sábado, o motivo que vai ser dado é justamente porque Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão, mas vamos aqui passar para a segunda mensagem aqui. Então a gente percebe que essa primeira mensagem é uma conclamação de Deus a todas as pessoas, tá certo? A terem respeito por Ele, a levarem Ele a sério, a se voltarem para os seus mandamentos e dar glória a Ele, porque o juízo se iniciou. Tá certo? O juízo final, ele começou. E aqui no segundo anjo, ele vai dizer o seguinte, ó, a mensagem do segundo anjo. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A gente sabe que Babilônia sempre é representado na Bíblia como uma força, né, em oposição a Deus. E aqui é a primeira vez que João vai se referir a Babilônia. Tá certo? É a primeira vez que ele vai se referir a Babilônia. Só que por tudo que a gente tem visto até aqui, o que a gente consegue compreender? Que essa Babilônia, e assim também como a gente fez nosso estudo lá em Daniel, representa o quê? A união do poder político com o poder religioso em oposição a quem? A Deus e ao seu povo. Tá certo? Quando a gente pega o exemplo lá de Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor erige aquela imagem, né, e pede adoração a ela, aquele evento ali, ele é um evento político, mas também é um evento religioso. Tá certo? Ele estava reunido todos os principais líderes do governo de Babilônia. E ali foi feito o quê? Com que as pessoas adorassem uma imagem que era a representação dos deuses de Babilônia. Ou seja, ali a gente viu a união do poder civil com o poder religioso, tá certo? O poder estatal mais o poder religioso contra Deus e o seu povo. E aqui, quando João se refere à Babilônia, novamente, ele está falando dessa união do poder estatal com o poder religioso contra Deus e contra o seu povo. Tá certo? É exatamente essa imagem que a gente vê em Apocalipse 13. Então, aqui o segundo anjo, ele alerta, ele diz assim, ó, caiu a grande Babilônia. Tá certo? Ela vai cair. Por mais que ela pareça poderosa, por mais que ela queira impor as suas leis, por mais que ela queira impor a sua adoração, a sua marca, ela vai cair. Tá certo? Não se preocupem, ela vai cair. E aqui a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, a gente tem Daniel 5, lembra da queda de Babilônia? Que lá Belsazar, né, neto de Nabucodonosor, ele estava fazendo uma festa, né, dando um banquete, e ali eles quiseram profanar os utensílios do templo, e naquela mesma noite o que aconteceu? Ciro, né, liderando o exército medo-persa, invadiu Babilônia e eles tomaram a cidade. Ou seja, numa noite o que aconteceu? Todo aquele grande império, todo aquele grande reinado, ele caiu. Tá certo? Aquele império que a gente viu lá em Daniel, capítulo 3, que Nabucodonosor, e capítulo 4, né? Ele queria que durasse para sempre. O que aconteceu? Numa noite ele caiu. Ele veio abaixo. Tá certo? Aqui, a mensagem do segundo anjo é exatamente essa. Por mais que Babilônia pareça ser grande, por mais que essa união do Estado com a religião pareça ser, né, indissolúvel, ninguém vai conseguir lidar com essa questão, não se preocupe, vai cair. Tá certo? Vai cair. Então, essa mensagem do segundo anjo a gente vai ver lá também em Isaías, capítulo 21, verso 9, Jeremias, capítulo 51, verso 8, e também Jeremias, capítulo 25, verso 15, falando dessa queda. E a gente também não pode se esquecer de Gênesis, capítulo 11, quando a gente fala da Torre de Babel. Não é isso? Todos aqueles grandes homens, eles se unem para erigir uma torre que alcançasse até o céu e que eles fizessem o quê? Se tornassem famosos, né? Eles se tornassem famosos, o nome deles se tornassem famosos por toda a posteridade ali. Ou seja, eles que estavam em rebelião contra Deus, eles estavam desafiando Deus com um grande empreendimento, né? Achando que ali eles conseguiriam ter sucesso, mas o que Deus fez? Desceu ali a terra, confundiu a língua deles e todo aquele empreendimento foi por água abaixo. Então, essa segunda mensagem,
ela traz para a gente justamente essa ideia. Por mais que Babilônia pareça ser grande, poderosa, ela vai cair. Tá certo? Essa é a mensagem do segundo anjo aqui, alertando todas as pessoas da Terra. E agora a gente vai para a terceira... e aí vamos voltar aqui naquele ponto que eu comentei com vocês, tá certo? Da primeira mensagem angélica, onde a gente fala a relação que ela tem com o sábado. E aqui eu coloquei o texto em grego para a gente comparar, tá bom? Eu não sei grego, mas quando eu vi esse texto e eu vi a relação com o quarto mandamento, eu falei assim, eles têm muita relação, e se você for para a língua original, essa relação deve ficar mais evidente ainda. E aí quando eu coloquei esse trecho, né, da mensagem do primeiro anjo, que fala para adorar, né, o Deus criador dos céus, da terra e das fontes das águas, e eu comparei aqui com Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala do sábado, olha que coisa impressionante aqui para a gente, tá? Essa parte toda que está em amarelo é exatamente o mesmo texto. Então aqui, Apocalipse 14, verso 7, é a mensagem do primeiro anjo, e aqui do lado esquerdo, Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala a respeito do mandamento do sábado. Essa parte em amarelo aqui é o que eles têm em comum, justamente quando fala do Deus criador da terra, né, do céu, do mar, das águas e das fontes das águas. A única divergência que eles vão ter é essa palavrinha aqui em grego, tá certo? Que está aqui em laranja para a gente. O resto, todo é igual, tá bom? E aí depois, aprofundando esse estudo, os editores da quarta edição do Novo Testamento em grego, né, eles indicam nas margens ali desse Novo Testamento que Apocalipse 14, verso 7, ele faz uma referência direta a Êxodo 20, verso 11, tá certo? Ao quarto mandamento. Então, quando lá em Apocalipse 14 ele diz, né, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, esse adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está fazendo uma alusão direta ao quarto mandamento. Tá certo? Então aqui a gente já tem, né, os estudiosos, aqueles, né, que tem mais gabarito ainda, falando que realmente eles estão conectados. Tá certo? Então essa primeira mensagem, ela conclama as pessoas para adorar a Deus, não somente adorar a Deus, mas também o quê? Colocar em enfoque o quarto mandamento, que é justamente, né, o selo de Deus, né, o selo de Deus como mandamento, o quarto mandamento, o mandamento do sábado é o selo de Deus nos mandamentos de Deus. Né, ele está selando os mandamentos de Deus. E ali ele vai fazer a oposição direta à marca da besta, como a gente viu em Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, a gente tem a marca da besta sendo imposta por obrigação, né, a toda a humanidade. Em Apocalipse 14, a gente tem, né, esses mensageiros alertando ao mundo, né, a respeito de temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e também, inclusive, né, o mandamento do sábado. Tá certo? Então, aqui a gente tem, né, novamente, aquela relação estreita entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que a gente viu em Eclesiastes capítulo 12, e aqui comparando agora dois textos, né? Tanto aqui do lado esquerdo, o mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, verso 11, quanto aqui também Apocalipse 14, verso 7, tá certo? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui em Êxodo capítulo 20, 11, diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tá certo? Então, são justamente essa comparação aqui, ó. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Tá bom? Então, a gente percebe que essa primeira mensagem, ela está diretamente relacionada ao quê? Ao quarto mandamento, o mandamento do sábado. Então, a segunda mensagem a gente viu aqui, que fala sobre a queda de Babilônia, e agora a terceira mensagem, que diz o seguinte: seguiu-se a esses outros 3 anjos, o terceiro, outro anjo, né? O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tá certo? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aí no final ele completa, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebe que de novo ele faz a menção a guardar os mandamentos de Deus. Então a gente percebe que essas 3 mensagens, né,
A primeira enfoca essa questão de guardar os mandamentos de Deus. A segunda fala que o sistema de Babilônia vai cair. E a terceira, ela fala da ira de Deus sobre aqueles que vão receber a marca da besta. Mas também, novamente, no final, ela vai enfatizar, né, a guarda dos mandamentos de Deus. Então, a gente percebe que dentro desse grande conflito, meus queridos irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus, ela vai ser crucial. Porque a gente viu lá no final do capítulo 12 que o dragão se ira contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. No Apocalipse 13, a gente percebe todos esses sistemas, né, das bestas, dos poderes se unindo para manchar os mandamentos de Deus. E aqui em Apocalipse 14, a gente vê que a mensagem desses 3 anjos é levar, né, novamente a terra, pregando o evangelho eterno, a boa nova da salvação, mas não somente a boa nova de salvação, né? Porque a boa nova de salvação precisa ser acompanhada do quê? Do temor, da obediência a Deus. Tá certo? Nós somos salvos unicamente pela graça, unicamente pelo sangue do Cordeiro, mas essa salvação, ela resulta num temor e obediência voluntária a Deus. Tá certo? E aqui na terceira mensagem angélica, a gente percebe o quê? A gente viu lá no Apocalipse 13 que a marca da besta ela vai ser imposta de uma maneira autoritária e cruel. Tá certo? Então ela terroriza as pessoas, porque fala que vai ser dada uma marca, né, no grande, no pequeno, no rico, no pobre, ou seja, em toda esfera social não vai ter quem vai escapar. E vai precisar receber essa marca. E quem não receber essa marca vai acontecer o quê? Vai ser ameaçado de morte. Né? Então ela coloca um terror muito grande nas pessoas para receberem essa marca. Só que quando a gente olha aqui para a terceira mensagem angélica, olha só, né? Aqueles que receberem a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A linguagem que João está usando aqui quer dizer o seguinte: se parece muito mal você não receber a marca da besta, tá certo? E você ser atormentado, e você ser perseguido, e você enfrentar lutas, pior vai ser para aquele que receber a marca da besta. Né? Assim como a marca da besta está sendo imposta por medo, lógico que o selo de Deus não é imposto por medo, mas o que está querendo dizer aqui na terceira mensagem, que o castigo para aqueles que receberem a marca da besta vai ser muito pior. Tá certo? Porque quando ele usa a linguagem aqui, né, beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, isso equivale a uma prática lá dos tempos antigos, que quando você tinha uma bebida muito forte, o que eles faziam? Eles diluíam na água ou diluíam com suco, né? Hoje existe até mesmo isso, né? Às vezes faz, né? Pega uma bebida muito forte, dilui com suco para ficar um pouco mais leve, né? Só que a cólera de Deus vai ser o quê? Sem mistura. Num comparativo que a gente pode fazer depois com o Apocalipse 16, que a gente vai ver a ira de Deus sendo derramada, tá certo? As trombetas era a ira de Deus caindo misturada. Tá certo? Ainda tinha misericórdia nas trombetas. Deus permite, né, que esses juízos caiam sobre a terra, mas ainda tinha a mistura de misericórdia ali. Quando a gente vai para as pragas em Apocalipse 16, elas caem o quê? Sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Ali, os ímpios começam a receber o quê? A ira de Deus. Tá certo? Toda a fúria de Deus. E esse é o destino daqueles que receberem essa marca. E aí ele vai falar, né, novamente para a gente aqui, do fogo e enxofre. A gente já viu que o fogo e enxofre é um juízo de Deus. E ele vai falar que a fumaça do tormento desses ímpios ela vai subir pelos séculos dos séculos. E a ideia aqui de subir pelos séculos dos séculos é destruição total. Tá certo? Não significa que esses ímpios aqui, a fumaça do tormento deles vai durar eternamente. Porque lá em Gênesis 19, capítulo 19, versos 24 e 28, quando a gente tem a destruição de Sodoma, com fogo e enxofre também, tá certo? Como está mencionado aqui. O que Abraão vê, né? O sinal da destruição de Sodoma. Ele vê uma fumaça subindo ali do local, tá certo? Onde era Sodoma e Gomorra, porque caiu fogo e enxofre do céu. Mas aquele fogo e enxofre, aquela fumaça cessou, tá certo? Chegou um momento, quando terminou de queimar o que tinha para queimar, o que aconteceu? Ela cessou de queimar. Judas, aqui no capítulo 7, também diz a mesma coisa, né? Se referindo a Sodoma e Gomorra, ele fala ali do fogo que subia, né, daquele local, que sobe pelos séculos dos séculos, mas os séculos dos séculos é até enquanto existir matéria queimando. A ideia de séculos dos séculos é um destino completo, tá certo? Ele vai ser destruído para sempre, não vai mais se levantar, não vai ter uma nova oportunidade. Essa vai ser também a destruição dos ímpios. Em Isaías, no capítulo 34, no verso de 8 a 10, é um texto bastante interessante, depois eu recomendo que os irmãos possam ler, fala a respeito da destruição de Edom, e usa a mesma
a mesma ideia aqui da terceira mensagem angelical. Tá certo? Só que Edom também não continua queimando e exaurindo fumaça até hoje. Tá certo? Então, a ideia aqui é de destruição eterna, completa. Tá bom? Depois a gente vai ver o quê? É chegado o juízo. E aqui eu vou condensar bem rapidinho pra gente. Ali vai dizer o quê? Vai ter, né, uma outra bem-aventurança no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os mortos que desde agora o quê? Morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tá certo? Então aqui, Deus, ele não diz que nos últimos dias todo o povo vai ser poupado. Tá certo? De todos os males que virão sobre esse mundo. Muitos vão descansar. Muitos, eles vão dormir, né? Que a gente já fez aquele estudo que a morte na Bíblia é como um sono. Tá certo? E aqui, o que João está dizendo? Ele está dizendo que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que vão descansar durante essa crise. Tá certo? Porque eles estão guardados. Quando Jesus retornar, eles vão ressuscitar. Né? E eles descansam o quê? Eles estão descansando mais o quê? Se descansando das suas lutas, das suas labutas, né? Do seu trabalho. E as obras que eles realizaram, essas obras vão acompanhar eles. Todo o esforço que eles fizeram para proclamar essas mensagens que a gente vê aqui, elas vão continuar, tá certo? Mas eles vão encontrar descanso. Então aqui, João, ele menciona que mesmo em meio a essa crise, né, muitos vão ser chamados a descansar no Senhor. Né, eles vão ser poupados, vamos dizer assim, da última grande crise final. Mas a salvação deles vai estar guardada no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus retornar, eles irão ser ressuscitados. Né? Por isso que logo quando a gente teve essa crise, né, de Covid, muitos, né, dos nossos irmãos vieram a descansar no Senhor, né? E muitas vezes a gente vê, lógico que a gente fica abalado, a gente fica chateado com a situação, né? Porque o ser humano ele não sabe, não importa quanto tempo passa, a morte é algo que não é natural para nós, tá certo? A gente não consegue se conformar com isso, justamente porque nós somos criados para viver eternamente com o nosso Deus, né? A morte é um intruso. Então a gente não se conforma com isso. Mas muitos são chamados a descansar nesse momento. E a gente tem a plena... Não podemos ter a certeza que quem tem a certeza é Deus, né? Deus que conhece o coração, conhece todas as coisas. Mas a gente pode esperar, confiante, que se nós buscamos a Deus, servimos a esse Deus, mesmo que sejamos chamados a descansar, quando o Senhor retornar, nós iremos ressuscitar e estaremos juntos dos nossos queridos. Né? Às vezes a morte, ela não é totalmente ruim, dependendo do contexto, tá certo? Dependendo do sofrimento, da questão que a pessoa está passando. Uma forma a gente está vendo aqui nessa última crise, né? A pessoa poder descansar ali, repousar, estar guardada no Senhor, às vezes é um alento, tá bom? E a gente sabe que no último dia nós estaremos todos juntos. Então aqui no verso 14 vai dizer o seguinte: e olhei numa nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem. E aqui é a mesma mensagem lá de Daniel 7, verso 13, né? A gente vê um semelhante ao Filho do Homem numa nuvem indo até o Pai para receber o reino ali. Só que aqui, né, é o próprio Cristo, tá certo? Ele está sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, só que tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão o que ele tem? Uma foice afiada. Tá certo? E com essa foice ele vai ceifar a terra, porque a seara da terra já amadureceu. Ou seja, os grãos já estão prontos. Então ele vai ceifar e vai recolher esses que estão prontos. E aqui, essa linguagem ela é muito interessante, depois eu convido os irmãos a olharem lá em Mateus, no capítulo 13, tá certo? Dos versos 38 a 43, Cristo ele vai contar ali a respeito da parábola, ele vai contar uma parábola a respeito da seara, tá certo? Ali ele vai explicar certinho exatamente como será a sua vinda, ele vai explicar para os discípulos, e é essa mesma imagem que João está usando aqui. Então, essa seara que está pronta são aqueles que estão prontos para entrar no reino de Deus, tá certo? Então, Cristo recolhe eles. Mas lá no verso 17 diz o seguinte: então sai do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então o que a gente está vendo aqui nesses últimos versos de Apocalipse 14 é a cena do juízo. Tá certo?
As 3 mensagens foram proclamadas em toda a terra, todas as pessoas tomaram a sua decisão ou a favor do evangelho eterno e dos mandamentos de Deus, ou então receberam o quê? A marca da besta. E logo após a decisão de todas as pessoas, o que aconteceu? Juízo, tá certo? Então Jesus vem, recolhe aqueles que estão prontos para serem levados para o seu reino, mas aqueles que o rejeitaram, eles aqui são prefigurados, né? Eles são apresentados para a gente aqui como as uvas que estão amadurecidas e agora, né, elas vão ser lançadas no lagar, aonde ali vão enfrentar a cólera de Deus, né? Então, assim como a uva ela é prensada no lagar, né, para sair o suco, a gente tem essa imagem, né, no sul do Brasil, lá na Itália, eles pisando nas uvas para extrair o suco dela, assim também serão os ímpios, né, prensados pelas pragas que cairão sobre a terra. E aí no verso 20 diz o seguinte: o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esses 1.600 estádios aqui é equivalente a 300 quilômetros, né? E aqui a gente percebe que o sangue correu até o freio dos cavalos, ou seja, o sangue subiu muito, né? Ou seja, foi muito sangue que foi derramado com esse juízo, né? Como a Damares colocou aqui no chat pra gente. São 2 ceifas, né? A ceifa dos justos e também a ceifa ali dos ímpios, tá certo? Ali eles vão receber também os seus juízos. Então, essa é a mensagem de Apocalipse 14. A gente percebe o quê? Que enquanto a marca da besta está sendo, né, imposta por toda a terra, a mensagem do evangelho ela está sendo pregada. Ela continua sendo pregada, dando uma ênfase agora na questão do juízo que se iniciou, no temor a Deus, na obediência dos seus mandamentos, e para que as pessoas não recebam o quê? A marca da besta. Tá certo? Então a gente coloca aqui num plano que a gente tem acostumado já a acompanhar. Olha só que coisa interessante para a gente. Cobrindo, né, Apocalipse 12 até o Apocalipse 14, o que a gente tem lá? A gente tem a perseguição da mulher que ocorre, tá certo? Pelo dragão, o dragão perseguindo o povo de Deus. Chega em 538, surge a besta do mar, que é o momento da supremacia papal, o momento ali que Roma, né, ela acumula poderes religiosos e também poderes políticos. E durante 1260 anos, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, que representam todos o mesmo período, né, ela vai dominar ali sobre toda a Europa, tá certo? E qualquer pessoa que fala qualquer coisa contra ela vai ser perseguido, vai ser morto. Então, nesse período aqui, de 42 meses, é o período da supremacia papal. Só que lá em 1798, a gente viu, lá em Apocalipse 13, o que acontece com uma das cabeças, né, de Roma? Ela é ferida, tá certo? Ferida como se fosse de morte. Ali, Roma papal perdeu o poder secular que ela tinha, né? Ela foi deposta ali, o Papa Pio VI ele foi deposto, então a besta do mar recebeu uma ferida. E um pouquinho antes desse período, olha lá, em 1776, o que acontece? A independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começa a surgir como nação e começa a despontar como uma grande potência a partir desse período. E aí, depois, passando o tempo do filme 1798, né, os Estados Unidos ele vai surgir como uma besta da terra, como uma grande nação, né, que lidera o mundo, que está à frente das grandes questões mundiais. E, mais para frente, a gente vai perceber que esse surgimento dos Estados Unidos, né, como um cordeiro, né, ele vai começar a falar como o dragão. E não somente isso, mas ele também vai começar a operar grandes sinais, tá certo? Ele vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas, inclusive vai formar uma imagem da primeira besta. A gente viu que essa imagem da primeira besta é o quê? É a união do poder religioso com o Estado, tá certo? Quando as igrejas protestantes, quando as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, né, forçarem o governo a tomarem decisões com relação à questão de consciência, com relação à questão religiosa, ali você vai ter formado a imagem daquela primeira besta que surgiu lá na Idade Média, onde a igreja de Roma papal, né, acumulava tanto poder religioso quanto poder político. Então, depois de ser formada essa imagem, o que vai acontecer também? Vai ser imposta a marca da besta. E aqueles que não aceitarem essa marca, eles vão enfrentar o quê? A ira das nações. Tá certo? As pessoas vão se voltar contra elas, os governos vão se voltar contra elas, porque elas não têm aceitado essa marca, até quando vai ser exigido aí que aqueles que não receberem essa marca, eles possam ser mortos, tá certo? A gente percebe lá em Daniel capítulo 3,
Daniel capítulo 6, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, e também em Esther, no livro de Esther, no capítulo 3, a gente percebe que isso já aconteceu na história. Tá certo? O povo de Deus, por permanecer fiel a ele, fiel aos seus mandamentos, muitos eles foram condenados à morte. Tá certo? Mas nessa situação aqui a gente percebe que nesses 3 casos Deus livrou o seu povo. Tá bom? Então, a gente percebe que aqui a gente tem, né, um cronograma das ações, onde o tempo que a gente está vivendo é um tempo anterior aos grandes sinais da besta da terra e da formação da imagem da besta. Tá certo? O que está, né, o surgimento da primeira besta, da segunda besta, tudo isso já aconteceu. O que está diante de nós agora aqui? A formação da imagem da besta, né, os grandes sinais que a besta da terra vai fazer, a marca da besta sendo apresentada e imposta ao grande mundo. Tá? A gente está vivendo justamente no meio aí de todo esse período. E a gente percebe também que a pregação do evangelho, né, ela sempre foi feita, tá certo? Desde lá do primeiro século, ela está sendo dada a todo mundo. Só que no tempo do fim, essa pregação do evangelho vai acontecer o quê? Ela vai se intensificar, ela vai se avolumar, tá certo? Principalmente quando for formada a imagem da besta. Quando a imagem da besta for formada, então essas 3 mensagens que a gente viu aqui em Apocalipse 3, elas vão soar de uma maneira esplendorosa por todo mundo. E aí muitas pessoas vão chegar ao conhecimento, né, do temor de Deus, da obediência aos seus mandamentos, de dar glória a Ele, e vai poder tomar sua decisão entre receber o selo de Deus ou então receber a marca da besta. Tá bom, meus irmãos? Então aqui Então, a gente... Preto, Pode falar, Pretinha, pode falar enquanto eu mudo aqui. então a gente está agora avançando realmente na parte escatológica, né, que é nas profecias, porque a gente viu os capítulos anteriores, né, nos capítulos anteriores, nós vimos muito a parte histórica também da igreja cristã, né, do povo de Deus, e também dos ímpios, mas agora a gente está realmente só tendo o que está profetizado para acontecer no futuro que a gente acredita ser bem próximo, né? Exato. Então essa realmente é a parte profética, né, do livro de Apocalipse. Exatamente. E As coisas que agora... ainda não aconteceram, né? E a gente está testemunhando aí a proximidade disso acontecer, como ocorreram as demais que estão relatadas, né? Perfeito. Nesse estudo de hoje agora, né, entrando no nosso cronograma aqui, que a gente já falou do capítulo 15 e 16, a gente vai ver as 7 pragas, né, as 7 últimas pragas de Deus aqui. A gente vai ter 2 divisões grandes, tá? O canto da vitória, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, o fim da intercessão no santuário celestial, e a gente vai ter os juízos de Deus sobre uma humanidade rebelde, tá bom? Por que rebelde? Porque a gente viu que as trombetas, elas caem ainda com misericórdia, tá certo? É a ira de Deus, mas elas caem com misericórdia ainda, né? Porque a gente vê que elas atingem apenas 1/3. Lembra que a gente falou que 1/3 representa o domínio de Satanás? Então, elas caem, mas representando apenas 1/3. Quando a gente vai agora aqui para as trombetas, a gente vai para os selos, né? Para as taças, desculpa, as pragas, a gente vai ver que agora elas não têm mais essa misericórdia, tá certo? É o juízo de Deus sem mistura. Então, olha só, a gente tem 2 cenas bem distintas aqui no capítulo 15 e 16, né? A primeira, a gente tem um povo redimido cantando, louvando e adorando a Deus. E na segunda parte, a gente tem os ímpios sofrendo os juízos das suas escolhas, como consequência das suas escolhas, tá certo? Em rejeitar a Deus. E não somente a rejeitar a Deus, mas perseguir também o povo de Deus. Então a gente tem essas 2 cenas bem distintas. Numa, o povo, né, os salvos, ali os redimidos, eles adoram a Deus. A segunda, a gente vê os juízos, né, os flagelos de Deus caindo sobre a terra. Tá certo? Então acho que aqui é até a parte que a gente, né, muitas vezes ouve muito sendo falado a respeito do Armagedon, né, a destruição da terra, como que tudo vai se dar. Então, olha só, meus amigos, aqui a gente vai pular aqui essa parte do 15 e 16, conforme ali a Damares falou pra gente, a gente está justamente nessa zona aqui, ó. O grande conflito é as 7 pragas, tá certo? A gente está vivendo esse período. A gente está saindo da parte histórica e entrando na porção que escatológica, aquilo que tem a ver com relação aos últimos acontecimentos. Né? A gente está vivendo justamente no âmago, na parte central do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 11 até o capítulo 16. É justamente esse momento em que nós estamos vivendo, né? Aguardando aí os próximos acontecimentos.
E lembrando a vocês que agora, a partir das 7 pragas, o que acontece? Tudo acontece em sequência, tá certo? A gente não tem mais aquela repetição, aquele paralelismo que a gente tinha quando a gente viu as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e a parte do grande conflito, tá certo? Agora é sequencial, agora a gente só vai para frente, a gente não volta mais. E aqui quando a gente fala das 7 pragas, né, junto com ela, a gente vai ver no capítulo 17 e 18 também a queda de Babilônia. Porque aqui as 7 pragas, ela vem as pragas em sequência, tá certo? Até acabar com tudo. E aí no capítulo 17 e 18 vai mostrar como que se deu a queda de Babilônia que a gente viu na mensagem do segundo anjo, tá certo? Caiu a grande Babilônia. Aqui nas 7 pragas, ele vai trazer o juízo dos ímpios até o final. Pronto, acabou. E aí depois no capítulo 17 e 18 ele vai mostrar como que se deu essa queda de Babilônia, né? Como que se deu essa queda dos ímpios, tá certo? Depois, no capítulo 19 e 20, a gente vai ver o milênio, o juízo que vai ser estabelecido. E, por último, no capítulo 21 e 22, a nova terra, a Jerusalém. Tá bom? Onde aquelas igrejas de Deus que eram representadas lá nos primeiros capítulos, né, que representavam o povo de Deus, vai encontrar, enfim, o seu descanso na nova terra. Tá bom? Então, olha só. Lembra que a gente falou que, né, antes de cada sessão, a gente tinha uma cena introdutória, né? Foi assim que a gente viu lá o castiçal no capítulo 1, depois nos 7 selos a gente viu o trono ali das mesas com pães, nas 7 trombetas a gente viu o altar de ouro, que é o altar de incenso, tá certo? Quando a gente entrou no capítulo 12, a gente viu a Arca da Aliança lá no final do capítulo 11, e agora, no capítulo 16, a gente vê o quê? As taças, tá certo? E a gente vai ver que essas taças aqui da ira de Deus, elas estão saindo do templo. Elas estão deixando o templo. Ou seja, aquilo que tinha para acontecer no santuário celestial, já aconteceu. A gente foi acompanhando, né, João, nas suas visões, em cada área ali do templo, em cada móvel do templo. Chegou agora na última sessão, que foi do grande conflito, né? Cada um tomou sua decisão, ou recebe o selo de Deus, ou a marca da besta. Agora acabou. Não tem mais móvel no santuário, não tem mais lugar no santuário para se dirigir. Agora o que a gente vê são as taças, as pragas, saindo do santuário de Deus. Tá certo? E elas vão ser derramadas sobre a terra. Ou seja, o trabalho que tinha para acontecer no santuário já foi feito. Né? A mediação de Cristo no santuário como nosso intercessor e sumo sacerdote acabou. Basicamente é isso que está querendo dizer. Né? Esse trabalho, né, para perdoar os pecados, para conceder a salvação, ele terminou. Agora o juízo vai ser derramado, né, sobre aqueles que não aceitaram a salvação. Tá certo? Então, aqui, logo no capítulo 15, a gente tem essa visão, né? João, ele tem um sinal de grande e admirável, e 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com ele se consumou a cólera de Deus. E vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. De novo aqui, João, ele tem uma visão de segurança, né? Aqueles que enfrentaram a besta, que enfrentaram a sua imagem, né? Que escaparam ali, vamos dizer assim, né? Não que escaparam, né? Mas que não aceitaram. O que aconteceu? Eles saíram vitoriosos, tá certo? O destino deles é o quê? É estar diante de Deus no mar de vidro, adorando e louvando a Deus. E ali a gente vai ver que eles entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e também que é o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Tá certo? Então esse é o cântico que eles estão entoando diante de Deus. E esse cântico de Moisés, quando a gente dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 15, do verso 1 a 19, esse cântico ele é entoado justamente quando Deus livra o povo do cativeiro egípcio. Tá certo? A gente tem até os filmes, né, que saíram recentemente aí. O faraó começa a perseguir o povo de Deus, né? Deus ali abre o mar vermelho, o povo passa, e quando o último israelita ali passa, o que acontece? O mar fecha novamente, e ali, né, todos os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus, eles são engolidos ali pelas águas e são arrastados para o fundo do mar. E logo após essa cena de livramento, né, o povo entoa um cântico de libertação. Né? Eles entoam um cântico de salvação, né? Porque Deus salvou o seu povo, porque Deus libertou o seu povo. Tá certo? Aí ele vai falar que Deus, ele é um Deus forte, é um homem de guerra.
tá certo? Então depois vocês podem conferir lá em Êxodo capítulo 15, esse cântico de Moisés, que fala justamente sobre salvação. E o que a gente vê essa imagem aqui dos salvos, né, nesse mar de vidro, é justamente, eles estão entoando um cântico de salvação. Porque mesmo com a trindade satânica atrás deles, mesmo com a imposição da marca da besta, eles foram libertos, eles foram salvos. Né? Mesmo com toda essa perseguição, decreto de morte e ameaças, né? Ameaça de consciência, coerção, apesar de tudo isso, eles foram salvos no final. Tá certo? Eles foram libertos. E é por isso que esses salvos aqui, eles cantam esse cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Tá certo? E esse cântico vai enfatizar o quê? Que Deus, ele é todo poderoso, que ele é justo, que os seus caminhos, eles são verdadeiros. E isso é muito importante, porque quando a gente vê a cena agora das pragas, né, dos flagelos, só um Deus todo poderoso pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo que esse Deus, ele é todo poderoso, ele também é o quê? Ele é justo. E isso é fundamental. Porque quando a gente vê Deus se irar, né, a Bíblia vai chamar isso de ato estranho de Deus, né? Quando Deus castiga, né, aqueles que se opõem a ele, né, não era a vontade de Deus fazer isso. Mas para poder salvar o seu povo, ele precisa, então, né, destruir o ímpio. Né? Para que o mundo seja livre do pecado, Deus vai precisar destruir o pecado. E se as pessoas quiserem ficar apegadas aos seus pecados até a última hora e não se livrar deles, Deus vai ter que também destruir essas pessoas. É isso que a Bíblia chama do ato estranho de Deus. Tá certo? Mas aqui, esses que foram redimidos cantam o quê, né? Deus, ele é todo poderoso, ele é justo, ele é verdade, e verdadeiros são os seus caminhos. E aí depois ele faz uma menção, a mensagem lá do primeiro anjo, ó. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Lembra isso? Que a primeira mensagem é o que? Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? Aquela conclamação para o povo temer a Deus, obedecer a Deus e glorificar ele, aqui a gente vê aqui, ó, no cântico deles. Eles dizem, quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Tá certo? Quem é que pode recusar essa mensagem de salvação? Quem é que pode recusar o temor do Senhor e não glorificar o seu nome? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tá certo? Então aqui Deus finalmente, né, respondeu ali ao clamor dos mártires que estavam debaixo do altar, lá no quinto selo que a gente viu, né? Até quando, ó Senhor, o Senhor não vai julgar a nossa causa, né? Até quando os ímpios vão continuar prosperando, né, vão continuar perseguindo o seu povo? Aqui a gente tem a resposta de Deus. São os atos de justiça de Deus. Depois, no verso 5, vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, abriu-se no céu o santuário. E aqui o santuário, quando João está se referindo, ele está se referindo ao lugar santíssimo. Tá certo? O santuário aqui, ele quer dizer o lugar santíssimo. Foi aberto o lugar santíssimo, onde fica a Arca da Aliança. E ali, o quê? Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E aqui é um ponto interessante, porque o tabernáculo do testemunho é o mesmo que o repositório do testemunho. Tá certo? O que é o repositório do testemunho? É a Arca da Aliança. Né? O que tem dentro da Arca da Aliança? Os mandamentos de Deus. O testemunho aqui, ele é prefigurado como os mandamentos de Deus. Tá certo? Lá em Êxodo capítulo 25, 16, quando vai falar de Moisés, né? O que foi colocado dentro da Arca da Aliança, vai falar que o testemunho foi colocado lá. Esse testemunho era as duas placas com os mandamentos de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, por diversas vezes, você vai ver o testemunho. Esse testemunho representa o quê? Os mandamentos de Deus. Tá certo? Então, aqui, abriu-se no céu o lugar santíssimo, e João teve a visão da Arca da Aliança, o local onde está os mandamentos de Deus. Porque a base do juízo de Deus são os seus mandamentos, tá certo? E aí os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Essa aqui é aquela figura que a gente tem de Jesus lá no capítulo 1, verso 13. Tá certo? Jesus ali está vestido de linho puro e também tem uma cinta, né? São as vestes sacerdotais. O que representa aqui é que esses 7 anjos, eles são enviados por Cristo. Tá certo? Eles são enviados, eles estão representando Jesus nesses juízos. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. No santuário
se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, o que acontece aqui? O santuário de Deus, ele se enche de fumaça e ninguém mais pode entrar no santuário. Quando a gente olha essa imagem no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 30, verso de 34 a 35, que é quando ocorre a dedicação do tabernáculo, e também lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 10, 11, quando ocorre a dedicação do templo que Salomão construiu, ali a glória de Deus preenche todo o santuário e ninguém pode ficar lá dentro. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11, a gente vai ver que os sacerdotes, eles saem, porque eles não podiam ficar lá dentro, por conta da manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, o santuário, ele está agora o quê? Vazio, tá certo? Apenas Deus está ali, mas quando o sacerdote sai do santuário, como a gente vê ali em 1 Reis, o que acontece? Se você não tem sacerdote no santuário, você não tem mais o quê? Mediação. Você não tem mais intercessão. Então, essa figura apresentada para a gente aqui no capítulo 15, no verso 8, significa que a intercessão de Cristo no santuário celestial, ela terminou. Tá certo? Então, aqueles que tinham que tomar a sua decisão já tomaram, aqueles que fizeram uma escolha pela marca da besta já fizeram, e agora não tem mais como voltar atrás. Quem escolheu a vida, escolheu a vida. Quem escolheu a morte, escolheu a morte. E agora os juízos serão derramados sobre a terra. Tá bom? Então, essa figura aqui do santuário cheio de fumaça representa justamente que não tem mais intercessão no céu, certo? Jesus Cristo não está mais fazendo mediação. Então, quando a gente agora vai para a parte das pragas, né, as 7 últimas pragas, no capítulo 16, e a gente faz um comparativo com as trombetas, a gente vai ver que existe um paralelo muito grande entre elas, tá certo? Antes de vir as trombetas, o que a gente tem? A gente tem uma cena introdutória no santuário celestial. Lembra lá em Apocalipse capítulo 8, né, nos versos 2 a 6? E aqui é interessante para a gente, ó, porque lá em Apocalipse 8 diz o seguinte, ó, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, tá certo? O 7º selo fala da volta de Jesus. Depois, no versos 2 em diante, diz o seguinte, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá vendo? Aqui a gente vê um anjo com incensário, e ele recebe muito incenso, tá certo? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que é aquele altar de incenso que ficava na frente do lugar santíssimo. O que isso tudo representa? Que enquanto as trombetas vão ser soadas aqui, existe intercessão. Porque foi dado o quê? Incenso, que são a oração dos santos, tá certo? E foi dada para ser levada ao altar de incenso. Ou seja, está havendo intercessão ainda. Quando as 7 trombetas caem, por mais que elas sejam juízos, elas estão misturadas com misericórdia de Deus e ainda há chance para arrependimento. O que é diferente aqui, quando a gente vê as 7 pragas. Por quê? Porque a fumaça, né, ela inundou todo o santuário, tá certo? Representando que agora a intercessão acabou, tá certo? Ela terminou. Depois, a primeira trombeta, ela cai sobre a terra. A primeira praga também vai cair sobre a terra. A segunda trombeta, ela é soada, né? E o mar é atingido. Aqui, a segunda taça, né, da ira de Deus vai cair sobre o mar. A terceira trombeta é soada e os rios e as fontes de água são atingidos. Aqui, o terceiro flagelo, ele cai sobre os rios e fontes de águas. A quarta trombeta é soada e quem é atingido são o sol, a lua e as estrelas. Aqui, o quarto flagelo vem, a quarta praga vem e o sol é atingido. A quinta trombeta é soada e ocorre o quê? Escuridão, né, vinda do abismo, e ali muitos gafanhotos. Aqui, na quinta praga, a gente tem uma escuridão sobre o trono da besta, tá certo? Na sexta trombeta, a trombeta é soada e a gente tem ali o rio Eufrates, sendo, né, os anjos que estavam em torno do rio Eufrates, eles soltam. Aqui na sexta praga, no sexto flagelo, a gente vai ver também algo relacionado ao rio Eufrates, ele vai secar. E por último, né, na sétima trombeta, a gente tem grandes vozes dizendo o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui, na sétima praga, no sétimo flagelo, a gente vai ter uma grande voz dizendo está feito, tá certo?
Então, existem paralelos muito grandes entre trombetas e pragas, mas elas são distintas. Muitas vezes as pessoas acabam achando que, pelo fato delas terem o mesmo alvo, elas são a mesma coisa, tá certo? Trombetas e pragas, elas são as mesmas coisas. Mas a gente percebe que não, tá certo? As trombetas, por exemplo, elas vão atingir 1/3. As pragas já não têm essa questão, né? A gente percebe que as trombetas, elas soam todas de maneira simbólica. Quando a gente fala das pragas, não tem com o simbolismo, ele começa a partir da 5ª praga, tá certo? As 4 primeiras pragas, elas são literais, porque não faz sentido ter simbologia nelas, né? Se você for aplicar simbologia aqui, ela fica sem sentido. Então, as primeiras 4 pragas, elas são literais. A 5ª, a 6ª e a 7ª, elas vão ser simbólicas. Então, elas, por mais que se pareçam, não são a mesma coisa, tá bom? As trombetas e as pragas não são as mesmas coisas. E aqui a gente tem a estrutura de trombetas e pragas também, ó. Lá, quando a gente tem as trombetas, a gente tem o toque das 4 primeiras, depois a 5ª, a 6ª, e entre a 6ª e a 7ª, a gente tem a mensagem e a missão do povo de Deus, que a gente viu lá no capítulo 10 e 11, tá certo? De Apocalipse. Aqui nas pragas, a gente tem as 4 primeiras pragas que elas caem sobre a terra num aspecto geral, tá certo? Vai cair sobre a terra, vai cair sobre os mares, etc. Depois, a 5ª e a 6ª praga, elas afetam a besta e o Eufrates, tá certo? Que são ali instrumentos de Satanás. Entre a 6ª praga e a 7ª, a gente vai ter uma mensagem de Deus ao seu povo, pedindo para eles manterem as suas vestes, tá certo? Que ele está vindo logo, ele vem como ladrão, ele alerta o seu povo ali. E por último vem a 7ª praga, onde grandes talentos, né, pedras de aproximadamente 35 quilos começam a cair do céu, e aí causa uma destruição terrível na terra. Tá bom? Então a gente já viu aqui esse comparativo, a gente percebe que a estrutura é muito semelhante também, mas não são as mesmas coisas. Quando a gente fala aqui também das pragas que ocorrem, não tem como a gente não se lembrar das pragas no Egito, né? E mesmo porque ali no capítulo 15 a gente teve o Cântico de Moisés que fala da salvação do povo na sua saída do Egito, né? Deus tirou o seu povo ali do cativeiro, onde ele estava sendo oprimido, onde ele estava sendo ali impedido de adorar a Deus, tá certo? Deus salvou esse seu povo, né? O Cântico de Moisés vai representar isso, como Deus lidou com essa questão. E aqui a gente também faz uma associação muito forte entre as 7 últimas pragas com as pragas do Egito também. Então a gente vai ver lá que o rio Nilo ele se torna em sangue, assim como a água na terra vai se tornar em sangue. A gente vê as pragas das rãs, a gente vai perceber aqui que nas últimas pragas vão ter 3 espíritos imundos, como de rãs, surgindo. Depois, no Egito, a gente tem piolhos, moscas, morte de gado, a gente vai ter as úlceras. Essas úlceras também é uma das 7 pragas. A gente teve saraivas no Egito, também é uma das 7 pragas. A gente tem gafanhotos como uma das pragas do Egito, né? Aqui nas 7 pragas elas não vão ser, não vamos ter essas pragas dos gafanhotos, mas nós tivemos como trombetas. Depois a gente vai ter trevas no Egito e também vai ter trevas sobre o trono da besta. E por último, lá no Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos, tá certo? Então a gente percebe que essas pragas elas vieram como juízos de Deus sobre o Egito, que oprimia o povo de Deus e se recusava a permitir que o povo de Deus adorasse o seu Deus como ele requeria, né? Essas 7 pragas, elas recaem sobre a terra, sobre os ímpios da mesma maneira. Aqueles que perseguiam o povo de Deus, oprimiam o povo de Deus e procuravam impedir o povo de Deus de adorar a ele como ele pede. Tá certo? Então, esses paralelos, eles são muito grandes. E aí, no capítulo 16, a gente encontra lá no verso 1 o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Tá certo? Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos? As primeiras coisas. As pragas, elas ainda não caíram. Elas só caem a partir do momento em que cada pessoa da terra fizer a sua decisão. Entre Deus ou então entre a besta. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas olham, né, para toda essa crise e perguntam se já não são as pragas de Deus caindo. Não. Não são as pragas aqui, essas 7 últimas pragas. São juízos de Deus, né, que Deus permite
mas a gente sabe que esses juízos ainda possuem misericórdia, né? Possuem tempo para arrependimento. As 7 pragas, as 7 últimas pragas, quando elas começarem a recair, olha só que interessante aqui no verso 2, diz que ela cai sobre quem? Aos portadores da marca da besta. Ou seja, assim como lá nas 10 pragas do Egito, elas caíram somente sobre os egípcios, tá certo? Aqui ela vai cair também só sobre aqueles que receberam a marca da besta. Elas não vão cair sobre o povo de Deus. Assim como o povo de Deus foi preservado lá, ele vai ser preservado aqui também dessas 7 últimas pragas. E aí depois aqui a gente vê, essas úlceras malignas, ela faz uma referência lá a Jó, capítulo 2, verso 7, tá? Então quando a gente vê Jó, né, que ele é afligido por Satanás ali com úlceras, a gente vê que ele pega um caco, né, para se coçar, porque as úlceras eram terríveis, elas iam desde a sola do pé até a cabeça, né? Jó ele fica numa condição deplorável. Essas são as úlceras também que irão recair sobre aqueles que tiverem a marca da besta no tempo do fim. Tá? Depois, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então aqui a gente percebe a segunda taça caindo sobre o mar, e o mar se tornando como sangue. E aí então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras. Tá vendo de novo aquela menção, né? Não está falando que Deus há de vir, porque quando os juízos começam a recair, né, o juízo já foi estabelecido e em breve Deus virá reclamar o seu reino. O santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também agora sangue lhes tem dado a beber. Eles são dignos disso. Então aqui a gente vê, né, aquele clamor dos mártires lá de novo, de Apocalipse 6, verso 10, debaixo do altar, né, o sangue dos mártires que foi derramado. Aqui Deus, ele age com justiça, né, respondendo aquele clamor deles. Eles derramaram o sangue dos profetas, eles derramaram o sangue dos justos, eles derramaram o sangue daqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Agora o Senhor vai dar o quê? Sangue para eles beber. Porque eles são dignos disso. E é interessante, meus irmãos, que em todo momento, enquanto essas, né, pragas caem, o que a gente vê é que Deus é justo. Né? Ele está sendo justo. O que ele tira essa ideia de que Deus está sendo, né, muito rigoroso. Não, ele está sendo justo. Eles derramaram o sangue das pessoas, eles perseguiram as pessoas, eles mataram as pessoas. Então agora vai ser dado sangue para eles beber. Olha lá no verso 7, depois diz o seguinte, ouvi do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que altar é esse? É aquele altar onde os mártires estavam mortos também, né? Onde eles estavam clamando, né? Até quando, ó Senhor, até quando o Senhor não julga, né, os homens que estão sobre a terra? Então, quando os juízos começam a cair, o que eles dizem lá do altar, né? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Tá certo? A justiça de Deus veio sobre a terra. Todo esse período que a terra teve foi para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus, para não enfrentar esses juízos. Mas a partir do momento que cada um fez a sua escolha, Deus então agora começa a trazer a sua justiça. O verso 8 vai dizer o seguinte, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E a gente vai ver isso mais 3 vezes, né? As pragas caem, o que eles fazem? Eles blasfemam do nome de Deus e não se arrependem. Tá certo? Ou seja, aqui não existe mais condição de voltar atrás. Né? Não existe mais essa opção. E aí tem um ponto interessante que muitas vezes as pessoas colocam essa questão de uma maneira filosófica, né? Se Deus ele é todo poderoso, por que ele não acaba com todo o mal? Né? Por que ele permite ainda continuar existindo morte, essas coisas? Né? E se ele é bom, né? Ele é todo poderoso e bom, por que ele não age dessa maneira? Quando a gente compreende aqui essa questão das pragas, a gente percebe que Deus, ele realmente está agindo com justiça, ele deu oportunidade para todos. Porque o grande problema que Deus tem aqui, não é um problema para ele, né? Mas para a gente entender, é como que Deus ele pode agir com justiça, garantindo que essas pessoas que estão recebendo o juízo não tinham condições de se arrependerem antes. Você percebe? Vamos pegar um exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele começa a perseguir os cristãos, com certeza muitos cristãos ali oram para que Deus, né, mate Paulo ou interrompa Paulo de alguma maneira.
Se Deus atendesse aquela oração naquele momento e, né, por alguma ocasião, trouxesse um juízo sobre Paulo e Paulo morresse, as pessoas iam falar, não, Deus é justo, tá certo? Mas será que Paulo não teria a possibilidade de se arrepender, de se converter e depois ser um instrumento nas mãos de Deus? Que é o que a gente vê na história, não é? Então Deus, né, ele sabe de todas as coisas. E se ele ainda permite que algumas coisas aconteçam, ele está esperando que aquelas pessoas que têm possibilidade ainda de se arrependerem e se voltarem para ele, tomem essa decisão. E é por isso que ele não acaba com tudo de uma vez. Porque se ele for acabar com tudo de uma vez, ele vai ter que acabar tanto com aquilo que a gente considera pecadinho, né, uma mentirinha, quanto um pecadão. Né? Não vai ter distinção. O que é pecado, não importa se é pequeno ou é grande, ele vai ter que acabar com tudo. Mas se ele fizer isso dessa maneira, uma pessoa às vezes que está em pecado e poderia se arrepender futuramente, não vai ter essa oportunidade. E aqui a gente vê Deus trabalhando dessa maneira. Ele deu oportunidade para que todos manifestassem o caráter que deveriam de manifestar. Então aqueles que deveriam se arrepender, aqueles que tinham que se converter para o evangelho eterno, se converteram e tomaram a sua decisão. Aqueles que o rejeitaram, eles rejeitam, e não somente rejeitam, mas quando as pragas começam a cair, eles blasfemam e não se arrependem. Tá certo? Então o fato deles não se arrependerem significa que eles não têm mais escolha, não tem uma segunda volta para eles, não tem uma segunda oportunidade. E aí no verso 10 diz o seguinte, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então até a quarta taça, elas são literais, tá certo? As úlceras que vão sair sobre as pessoas, né, esses machucados, essas doenças, elas são reais, né? O que o mar, né, a água se tornando em sangue, isso vai ser real. O sol aquecendo, né, de uma maneira violenta, isso vai ser real. Aí quando a gente vai agora para a quinta taça, derramou, né, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, aí a gente parte para a parte simbólica, tá certo? Porque a besta aqui é um símbolo. Tá certo? E essa quinta taça, ela é derramada o quê? Sobre o trono dela, aquele trono que havia sido dado por Satanás. E ele vai se tornar totalmente em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. E de novo, né? Blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das suas úlceras que sofriam. E de novo, não se arrependeram o quê? Das suas obras. Tá certo? Então aqui, o que vai acontecer? Quando essa quinta, né, praga cai sobre o trono da besta, significa o quê? O juízo agora vai recair sobre a besta. Tá certo? Essa besta aqui é a besta que surge do mar, Roma papal. Então o juízo vai recair sobre ela. E aí depois, na sexta trombeta, acontece algo interessante, que a gente vê aqui que o mar, né, o rio Eufrates, ele vai se secar. Tá certo? E a gente viu que o rio Eufrates, ele é a representação dos povos em oposição a Deus. Tá certo? E esse rio Eufrates, lembra que ele corria no meio de Babilônia? E quando a gente estudou a queda de Babilônia lá em Daniel capítulo 5, a gente viu que Babilônia ela tinha muralhas muito fortificadas e o fato do rio cruzar a cidade ou cortar a cidade permitia que aquela cidade ela tivesse abundância de água e ela pudesse permanecer sitiada por seus inimigos durante muito tempo. Então Babilônia estava tranquila, tá certo? Porque eles tinham ali um reservatório de água passando, eles podiam continuar ali com as suas plantações, eles teriam alimentos, teriam água, e não precisariam sair da cidade. Então, se um inimigo fosse atacar eles, eles estavam seguros. É isso que a gente viu lá em Daniel capítulo 5. Né? Belsazar ele estava tão tranquilo, né, com a sua defesa, com a sua segurança, que ele estava ali, mesmo sabendo que o Império Medo-Persa estava vindo, marchando contra eles, ele deu uma festa, ele deu um banquete, como se nada fosse acontecer. E naquela mesma noite, o que aconteceu? Eles caíram, tá certo? Aqui a gente tem uma outra imagem de Babilônia, né? O rio Eufrates cortando aqui o meio. E quando a gente vê essa sexta praga, quando o anjo derrama essa sexta praga, né? Sobre o grande rio Eufrates, o que acontece? As suas águas, o quê? Elas secam. E elas secam para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ou seja, aquela segurança toda que eles tinham, aquela autossuficiência que eles tinham, a gente sabe que o rio Eufrates aqui em Apocalipse representa os povos, né, as nações em oposição a Deus, todo esse apoio vai acontecer o que com eles? Vai ser tirado. Assim como as águas do rio Eufrates secaram quando Babilônia caiu, né, foi dominada pela Medo-Pérsia, nos últimos dias, todo esse apoio que a besta recebe das nações, dos povos em oposição ao povo de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ser tirado. Tá certo?
É essa a ideia que traz quando o rio Eufrates ele seca. E aí ele seca preparando o quê? O caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Depois, os irmãos podem olhar com mais calma. Aqui a gente tem todas as referências, e ali a gente vai ter, né, algumas situações em que os rios se secaram. Então, quando o povo de Deus sai do Egito, os rios, o mar vermelho se seca, e eles atravessam, tá certo? Quando o povo de Deus está prestes a entrar em Canaã, o rio Jordão também, ele tem ali o seu fluxo interrompido, e o povo, né, consegue passar ali pela terra. E aqui isso representa o livramento do povo de Deus, tá certo? Quando Babilônia, né, a besta, ela perde todo esse apoio que ela tinha dos inimigos do povo de Deus, que em determinado momento eles vão se voltar contra eles, né? Quando eles perdem todo esse apoio, né, é o livramento de Deus. Deus está livrando ali o seu povo, porque agora esse povo, em vez de perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o que eles vão fazer? Eles vão se voltar contra a Babilônia, contra a besta do mar, eles vão se voltar contra a besta da terra, tá certo? Então eles vão se voltar contra eles mesmos. E aí você vai ter esse livramento do povo de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 51, verso 36, também fala a respeito da queda de Babilônia, né, a antiga Babilônia, da mesma maneira que a gente vê aqui em Apocalipse. Fala a respeito do secamento do rio Eufrates, tá bom? Isaías, capítulo 44, versos de 26 a 28 também vai falar isso. Isaías, capítulo 45, verso de 1 a 5 também vai falar isso. Só que ele vai falar a respeito do quê? Da queda de Babilônia e da sua conquista por Ciro. Porque a gente precisa lembrar que o profeta Isaías, ele havia profetizado que Babilônia iria cair e quem iria conquistar Babilônia era Ciro, tá certo? O meu ungido, né? Deus vai chamar Ciro ali como o seu ungido, aquele que vai libertar o seu povo do cativeiro babilônico e vai permitir que eles voltem para sua terra, construam o seu templo. Então ali Ciro, ele tem uma ideia de Messias, tá certo? Lá em Isaías. E olha que coisa interessante, né? Por mais que Babilônia tenha sido atacada pelo norte, o Império Medo-Persa ele ficava ao leste, ao oriente, tá certo? Então Ciro, quando ele vem para tomar Babilônia, por mais que ele ataque pelo norte, da onde que ele vem? Ele vem do lado do nascimento do sol. E quando a gente também vai para o Sermão do Olivete, né, quando Jesus fala a respeito da sua vinda, lá em Mateus capítulo 24, verso 27, ele vai mencionar, né, que assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim também será o quê? A vinda do Filho do Homem. Tá certo? Então, quando a gente vê aqui nessa sexta taça, nessa sexta praga caindo aqui, o rio Eufrates, ele seca, ou seja, né, todo aquele apoio que a Trindade Satânica tinha, ela é retirada, né? Tudo isso ocorre também para a salvação do povo de Deus, mas também ocorre para que seja preparado para a vinda do Filho do Homem, para que venha Jesus, né, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tá certo? Só que antes disso, o que acontece lá? No verso 13 diz o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que peleja é essa? Lá no verso 16 responde: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tá certo? Então, o que acontece? Quando, né, Babilônia começa a perder esse apoio, né, dos grandes governos, das grandes nações, das pessoas, quando esse apoio começa a ser retirado, eles começam a perceber que tem algo errado, o que acontece? A Trindade Satânica, ela entra em ação novamente. Então, o dragão, a besta da terra, e aqui, a besta do mar e a besta da terra, que aqui é chamada de falso profeta, eles se unem para um último engano. Tá certo? Quando eles começam a perder o apoio das massas, eles falam assim, não, agora a gente vai precisar lançar a última cartada. E essa última cartada que eles dão, a gente vê aqui saindo da boca dos 3, ou seja, os 3 estão falando uma coisa só, tá certo? Os 3 eles estão unidos num único propósito. Saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores do quê? De sinais. E o que eles vão fazer? Eles vão se dirigir a todos os reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande batalha do Armagedon. É a última cartada de Satanás. A gente percebe uma intensa atividade o quê? Demoníaca nisso aqui. Tá certo? Quando a gente olha lá para as pragas do Egito, a gente vai ver que a praga das rãs, né,
quando surge essa praga das rãs, é o último, vamos dizer assim, sinal que os feiticeiros do Egito conseguem realizar. Tá certo? Porque eles imitam alguma coisa, né? Ali a vara de Moisés se torna numa serpente, né? Eles também iludem as pessoas e fazem uma vara se tornar serpente. O rio se torna sangue, eles também conseguem fazer o rio se tornar, a água se tornar sangue. Depois essa parte das rãs também eles conseguem fazer, mas essa é o último sinal que eles conseguem imitar. Depois eles não conseguem mais, tá certo? Aí eles vão falar, não, realmente é o dedo de Deus que está agindo aqui. Então esse é o último engano que os feiticeiros do Egito conseguem realizar para enganar o povo, para enganar o faraó, né? Para ele permanecer com seu coração duro, achando que realmente aquilo que Moisés e Arão estavam fazendo, eles também poderiam replicar. Então, a ideia que a gente tem aqui é que vai ser permitido esse último engano, tá certo? Da trindade satânica para o mundo inteiro aqui. E ali a gente vê que esses 3 espíritos imundos, né, eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Ou seja, é uma intensa atividade demoníaca. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 24, versos 23 a 26, lembra que quando a gente estudou a respeito da volta de Jesus, Jesus falou a respeito que dos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos operando grandes sinais? Vamos ler só esse texto para a gente relembrar? Mateus capítulo 24, versos 23 a 26, tá bom? Quem puder, por favor, pode ler para a gente, que a gente já está terminando. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso, pode ler o 25 e 26 também. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, aqui Jesus ele está alertando seus discípulos que antes da sua vinda, o que vai acontecer? Esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles vão estar numa atividade tão grande que eles vão realizar inúmeros e grandes sinais que, se possível, que enganariam os próprios escolhidos, tá certo? E a gente viu lá em 2 Tessalonicenses, também nesse estudo a respeito da volta de Jesus. Quem não assistiu, eu convido que assista, acho que é o 2º estudo introdutório que a gente fez antes do estudo de Apocalipse. E ali a gente destrinchou bem essa questão do último engano de Satanás, onde ele mesmo vai aparecer como se fosse Cristo, né, vindo à Terra. E ali ele vai fazer inúmeros sinais, vai curar inúmeras pessoas, né, os seus anjos também vão estar junto com ele ali, prefigurando pessoas que foram ressuscitadas, né, dando essa impressão. E esse grande engano aqui, ele vai, vamos dizer assim, vai ser a última cartada dele. Porque ali ele vai reunir todos os reis da terra, todas as pessoas para a última grande batalha. Tá certo? Ali ele vai tentar reconquistar, né? Porque a gente percebe que as águas do Eufrates começam o quê? Né? A secar, essa trindade satânica começa a perder o apoio. Então, para ele poder realizar essa última cartada, ele faz esse grande, né, esse sinal, essa grande tentativa aí para reunir as pessoas para batalhar contra o povo de Deus. E ali, entre, né, o verso 14 e 16, é dito o seguinte, no verso 15. Daí é a mensagem de Deus, né, para o seu povo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tá certo? Aqui esse ponto ele é muito interessante porque diz que o capitão da guarda do templo, lá nos tempos de João, ele fazia uma ronda na madrugada para saber, né, se os guardas estavam no seu devido posto. E quando ele encontrava um guarda dormindo, diz que eles pegavam e rasgavam a roupa dele. E aí ele tinha que voltar para casa nu. Tá certo? Então, ele traz essa imagem para a gente aqui, né, daqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, para que eles permaneçam o quê? Vigilantes, firmes, tá certo? Para que eles não esmoreçam, para que eles permaneçam firmes diante daquilo que eles acreditam, diante da palavra de Deus.
para que ele não ande nu e não seja vista a sua vergonha. A gente vai ver que lá em Apocalipse 3, verso 18, né, quando a gente fala da igreja de Laodiceia, justamente Cristo, né, ele faz esse apelo, né, para tomar as vestes de justiça dele, para que não se veja a vergonha, né, da nossa própria justiça, né, da nossa própria autoconfiança, né, para a gente tomar a justiça de Cristo ali. E aqui ele fala, né, guarda suas vestes. Você que já tem a sua veste, né, guarda ela, né? Não é o momento de esmorecer, não é o momento de desviar o foco, é o momento de você permanecer fiel. E aqui essa mensagem de Deus é uma mensagem de que assim, estou vindo, estou chegando, tá certo? Lembra lá que na sexta praga, né, as águas do Eufrates secaram para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Ou seja, Cristo está vindo. É só mais um pouquinho de tempo e ele está chegando, né? Permaneça firme. E aí depois a gente tem essa questão da batalha, né, no lugar que se chama Armagedon. E muito hoje se interpreta isso como uma batalha literal que vai acontecer no Oriente Médio, entre o povo de Deus, né, entre o anticristo. Mas, quando a gente fala de Armagedon, essa palavra ela significa Monte Megido, ou Montanha de Megido. Tá certo? Não tem um lugar específico chamado Armagedon na Israel. Então, esse termo que é utilizado aqui, ele é muito mais simbólico, tá certo? Ele é muito mais simbólico, porque nesse Monte Megido, um local ali muito próximo é o Monte Carmelo. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, a gente viu ali o confronto de Elias contra os profetas de Baal. Tá certo? E ali, naquele momento, foi um momento de decisão para o povo de Israel. Né? Ou eles seguiam Baal, ou eles seguiam a Deus. E nessa decisão, o que aconteceu? Foi demonstrado diante de todo Israel que Deus, ele é o único Deus. Tá certo? Nesse confronto de Elias com os profetas de Baal, foi demonstrado que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Ali, para que ninguém mais tivesse dúvidas, foi demonstrado que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Então, quando a gente vê, né, todo esse ajuntamento aqui para essa batalha, a gente pensa que é uma batalha final, tá certo? Entre as hostes da trindade satânica contra o povo de Deus. Só que no final, o resultado vai ser o mesmo lá do confronto de Elias com os profetas de Baal. Deus vai se manifestar revelando que ele é o único Deus. E quando a gente olha esse texto, né, eles então se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, não tem como a gente não lembrar de Daniel capítulo 11, versos do 40 a 45. Lembra que aquele capítulo 11 de Daniel ele era complicado, né? O rei do norte, rei do sul, etc. Só que a partir do verso 40 a 45, o que a gente vê? O rei do norte, ele avança contra o rei do sul, ele conquista o rei do sul, né? Ele pega ali também uma região ali da Etiópia, né? E aí ele vai para a direção da Terra Santa. Né? E quando ele vai ali para a direção da Terra Santa, ele vai contra o Monte Santo de Deus. E a gente entendeu que esse ajuntamento final, né, era justamente essa união entre o poder religioso, o poder estatal, né, o poder ateísta, né, representado pelo Rei do Sul, ou seja, a união, né, de toda como a gente pode dizer assim, essas ideologias seculares, né, apoiadas pelo poder também estatal, contra o povo de Deus. Eles se reuniram, né, todos, e foram batalhar contra o povo de Deus, no lugar da Terra Santa, né, no Monte Santo de Deus. E a gente vê essa mesma imagem acontecendo aqui em Apocalipse 16. Tá certo? A gente vê esses três espíritos enganadores, eles reúnem todos os reis da terra e ele ajunta eles para uma batalha contra o povo de Deus em que local? No local chamado Armagedon. Tá certo? E esse local Armagedon é um local, não é um local literal, mas ele representa ali um local de decisão para o povo de Deus, né? Onde ali as pessoas realmente vão ter a visão completa do Deus verdadeiro. Tá certo? E ali, por último, diz o seguinte para a gente: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Essa palavra feito está é a mesma que Cristo bradou na cruz, quando ele foi crucificado e quando ele entregou o seu espírito. Né? Ele disse, está consumado. Então, ali naquela ocasião, o seu sacrifício, né, a derrota de Satanás ali, ela foi infligida, ou seja, ali Cristo, né, conquistou a vitória.
está consumado. A missão que o Pai havia enviado o Filho, que o Filho de comum acordo decidiu vir a este mundo, estava completa. Agora, quando a gente vê aqui, né, no derramamento da última praga, o último juízo, né, sendo estabelecido, então Cristo pode dizer, finalmente, o plano, né, da redenção está o quê? Concluído. Feito está. Tá certo? Porque os salvos, eles foram, né, libertos por ele. E os ímpios receberam o pagamento dos seus, né, da sua rebelião contra Deus. E aí depois a gente vai ouvir de novo esse feito está lá em Apocalipse 21, verso 6. Tá certo? Mas então aqui a gente vê que a obra de Deus, ela foi concluída. Né? Ele salvou quem tinha que salvar e trouxe juízo para aqueles que tinha que trazer. Depois, no verso 18, diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A gente viu lá que antes, na abertura do sexto selo, né, entre o sexto e o sétimo selo, também, né, teve esse grande terremoto forte e grande. A gente viu que a abertura do sexto selo, ali era a volta de Jesus, tá certo? Então, aqui, no derramamento da sétima praga, a gente vê o mesmo cenário. Esse terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu o quê? Em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembra que Satanás ele era responsável pela terça parte, nas trombetas. Né? Aqui a gente vê que a grande Babilônia, que é a grande cidade, que é toda essa confederação do mal, né? Poder religioso, poder político junto, unidos contra o povo de Deus, essa é a Babilônia, essa é a grande cidade. O que acontece com ela? Ela é dividida em 3 partes. Ela estava unida para pisar os mandamentos de Deus, para perseguir o povo de Deus, mas o que aconteceu? Ela foi dividida. E aí cada um recebeu a sua parte. Né? Satanás ficou com a terça parte, a besta do mar com a sua terça parte, e o falso profeta também com a sua terça parte. Ou seja, apesar deles se unirem contra Deus, eles não puderam vencer. Eles foram derrotados e a grande cidade ela foi dividida. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para fazer o quê? Dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Lembra lá em Apocalipse 14, né? Que o cálice do vinho do furor da ira de Deus, aquele que não é misturado, né? Ele está preparado não somente para a Babilônia, mas para aqueles que receberem também a marca da besta. E aí no verso 20 diz o seguinte: e todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Esse sobremodo grande aqui é extraordinário, é algo imenso, é algo que a gente não consegue comparar. Ou seja, essa última, né, praga, né, essa saraivada, o talento, ele tem o peso aproximado de 35 quilos, ou seja, são pedras, né, de 35 quilos caindo sobre a terra, causando uma grande destruição e caindo também sobre os ímpios, tá certo? E mesmo nesse ponto, o que acontece? Eles blasfemam de Deus. Ou seja, mesmo em meio a esse sofrimento, eles não se voltam para Deus com arrependimento, pedindo perdão, pedindo libertação, né? Eles blasfemam de Deus, ou seja, não há uma chance de arrependimento. Então Deus pode acabar com tudo, tendo plena certeza de que os seus juízos estão sendo justos. Tá bom, meus amigos? O que a gente percebe aqui é que, assim, Cristo ele tem dado oportunidade para todos. Né? O evangelho eterno continua sendo pregado, graças a Deus por isso. Nós temos a oportunidade de aceitar esse evangelho eterno hoje, de aceitar a Jesus como nosso Salvador, buscar uma nova vida com Ele hoje. Deus seja louvado por isso. E ele ainda vai ser pregado por um tempo. Ele vai ser pregado ainda com mais intensidade. No entanto, quando terminar a pregação desse evangelho, o juízo vai recair sobre o mundo. E aí a gente percebe, né, que Deus ele é misericordioso, mas ele também é justo. Ele também vai tratar, né, com justiça aqueles que pisaram a sua lei, aqueles que perseguiram o seu povo e aqueles que não o aceitaram, ou seja, recusaram a graça e o sangue de Jesus. Se por um lado a gente vê Jesus, né, sempre como uma imagem de misericórdia, de sumo sacerdote buscando atrair, né, as pessoas para ele, em um determinado momento da história, Jesus ele vai vestir as suas vestes de vingança, tá certo? E vai retribuir todo o mal que essas pessoas têm feito ao seu povo e também à terra. Deus nos ajude para que nós
tenhamos tomado já a nossa decisão ao lado de Cristo, aceitado esse evangelho eterno e permanecemos fiéis até o fim. Meus amigos, olha só, estamos a 3 estudos do final da nossa série. No próximo sábado, a gente vai ver a queda de Babilônia, capítulos 17 e 18 de Apocalipse, tá certo? Então ali vai ser descrito para a gente como que ocorreu a queda de Babilônia. Aqui nos capítulos 16 a gente já viu os juízos recaindo sobre ela e sobre os seus seguidores, tá certo? Mas agora no capítulo 17 e 18 a gente vai ver como que se deu essa queda dela. Como que ela, né, chegou a esse ponto, a essa derrocada toda. Ela que parecia ser tão grande, tão poderosa assim. Tá bom? E nesse momento eu abro aqui para vocês fazerem seus comentários, para vocês tirarem as suas dúvidas. Fiquem à vontade. Eu só vou comentar, Preto, o que você já tinha comentado no estudo passado, né? A ação de Deus e a ação do inimigo, né? A marca, o selo de Deus, né? Lá no capítulo 7, ele é só colocado na fronte, né? Uhum. Ele comentou. E a marca da besta, né? A marca do inimigo, ela é colocada na fronte e na mão, quer dizer, é imposta mesmo, né? Sim. Se você não aceitar com a sua consciência, por alguma imposição, né, você vai ter que aceitar, seja por negociar, por trabalho, né? Então, assim, é a forma como o inimigo age, né? Ele tenta buscar cantar, né? Mas se os seus enganos não funcionam, então ele também impõe, né? A questão da força e até mesmo da violência para o controle da mente, né, do ser humano. E Deus, né, nos criou com livre-arbítrio e respeita, né, aqueles que mesmo se rebelam e rejeitam, né? Então, isso eu acho muito interessante nessa questão toda aí, né, do grande conflito. Perfeito. E eu achei muito interessante, assim, você contrapor, né, as trombetas com os flagelos, para realmente não se misturar, né? E essa questão do juízo de Deus, né, com misericórdia, apelando, né, às pessoas. E agora, então, assim, a gente vê, né, assim, a profecia de que um dia esse juízo vai ser derramado sem misericórdia, né? Sim. Por quê? Porque a pessoa já teve, né, a sua decisão formada, né, e já teve o momento de se posicionar. Então, é grande a nossa responsabilidade, né, Exato. diante desse conhecimento. E você vê a segurança ali, né, dos juízes quando eles caem, porque assim, Deus, quando dizem que Deus, é interessante isso, né, que quando vem as pragas, a todo momento é enfatizado que Deus ele é justo, né? Ele é justo, ele é justo. E a gente percebe isso porque assim, quando as pessoas recebem as pragas e não se arrependem, ou seja, não há mais possibilidade alguma dela querer se voltar para Deus, né? E ali Deus ele pode ter a plena certeza, segurança que as pessoas que estão enfrentando essas pragas de destruição realmente são aquelas que decidiram, né, rejeitar a sua misericórdia, a sua graça, decidiram rejeitar o seu filho, né? Então, assim, não haveria uma outra oportunidade, não haveria uma outra chance para ela, né? Ela não iria se arrepender futuramente de nada disso. E ali, por isso que é muito enfatizado, né, a justiça de Deus quando essas pragas elas começam a cair. A gente vê que não tem como Deus errar, né? Deus ele está sendo inteiramente justo. E aí também vai aquilo que Pedro falava, né? Muitas pessoas falam que Jesus está tardando a sua vinda, né? O Senhor tarda a sua vinda. Mas não, ele não está tardando a sua vinda. Antes ele deseja que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento, né? Todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. A Maria mandou um oi aqui para a gente aqui. Fica à vontade, Maria, para fazer o seu comentário. Se quiser fazer a sua pergunta aqui também no chat, pode ficar à vontade. Tá bom? A gente orar pela família da Maria, né? Juntar os nossos pedidos de oração, né? Aqui desse grupo específico, Sim. a Maria, a amiga da Cleo, a Valderez, né? A tia da Suzy, a gente sempre lembra, né, dessas pessoas nas nossas orações. A Maria está
ontem. Então, é uma perda, né? Aquilo que você estava falando sobre, naquele momento, né? Da ressurreição, né? Bem-aventurados que descansam no Senhor, né? Mas não é fácil, a gente não está preparado, né? Para perder ninguém. E a Maria nos disse isso, assim, hoje, né? Eu fiquei sabendo, eu vi a fotinho dela, né? Com a luto referente à avó. Então, que a gente possa orar também pelo conforto, né, dessa família, da família da Maria, além de orar, né, pela irmã dela, a Márcia, a mãe, a gente inclui também essa questão do conforto, porque nessa hora o ouvido humano não é capaz, né, de consolar e ter a sabedoria para falar as palavras certas. Então, só realmente Deus pode dar um certo consolo, né? Com certeza. Meus amigos, alguma questão que ficou no ar, que vocês não pegaram, que vocês gostariam de trazer aqui? Pode ser também a respeito dos capítulos anteriores, não tem nenhum problema, fiquem à vontade, tá? Então, a respeito dos capítulos anteriores, foi dito lá que a Igreja Católica, né, ela institucionalizou religiosa e politicamente o dia de domingo como descanso, né, como dia de descanso, contrariando o sétimo dia, né, na Bíblia, da Bíblia. Uhum. E aí eu verifico o seguinte, há várias vertentes também de igrejas evangélicas que adotam esse descanso de domingo, a missa dominical, o culto dominical, assim como a missa dominical. Então, só a vertente da igreja adventista é que cumpre esse mandamento de descansar o sétimo dia, porque eu não vejo em nenhuma outra. Dizem que existem, acho que cerca de 450 denominações que guardam sábado também. É mais ou menos esse número, tá? De igrejas denominações cristãs que guardam o sábado. O ponto que a gente percebe quando a gente olha, né, essa parte profética de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 10 em diante, é que a gente vê ali que João, né, através de João, Deus ele comissiona o seu povo para uma missão específica, né? Que é essa missão de pregar o evangelho eterno, que a gente vê nessas 3 mensagens angélicas, tá certo? Então, nessas 3 mensagens angélicas, a gente pode dizer assim, que é aquela missão que foi dada para João, quando ele comeu o livrinho lá no capítulo 11, no capítulo 10. Quando a gente olha hoje para instituições, tá certo? Que pregam essas 3 mensagens angélicas, aí somente a Igreja Adventista tem esse objetivo, esse foco, né? O foco da Igreja Adventista é justamente pregar essas 3 mensagens, né? Vamos dizer assim, se tem a bandeira, né? É a Igreja Adventista. E junto dessas 3 mensagens a gente viu que tem o sábado também, né? Essa questão. Então, como instituição, é a Igreja Adventista, tá certo? Mas o povo de Deus, né, sem instituição, ele está separado, né, por diversas denominações. Inclusive, quando a gente fizer agora esse estudo dessa semana, do capítulo 17 e 18, a gente vai ver que vai vir um alerta dizendo, né, sai dela, povo meu. Tá certo? Deus ele vai fazer um apelo para as pessoas que estão, né, em outras denominações ou que ainda não chegaram ao conhecimento da importância, né, dos seus mandamentos, de temer a Deus e dar glória, e vai fazer um apelo para que essas pessoas elas deixem, né, essas doutrinas, esses enganos, para se juntar ao seu povo remanescente, tá certo? Então, a gente vai ver que no final a gente só vai ter 2 grupos, né? E aí não envolve a questão de igreja, etc. Vão ser 2 grupos. De denominação. Aqueles que obedecem os mandamentos, né? de Deus, guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que preferem receber a marca da besta. Né? No final só vai ter essas 2 distinções, não vai ter outras, né? Então, assim, institucionalmente, não é só a Igreja Adventista que guarda, né? Tem outras denominações que guardam o sábado. Mas uma igreja que está comprometida com as 3 mensagens que a gente vê de Apocalipse 14 é a Igreja Adventista, tá? Porque a gente tem outras igrejas também que guardam o sábado, tem os batistas do 7º dia, né? Mas eles não estão comprometidos com essas 3 mensagens que precisam ser dadas, né? Às vezes a gente tem igrejas, né?
as igrejas reformadas, elas falam muito da justificação pela fé, né, etc. Eles pregam muito essa questão, mas eles não estão também comprometidos o quê? Com as 3 mensagens angélicas lá de Apocalipse 14. Né? Então, dentro desse espectro aí do cristianismo, é somente a Igreja Adventista que hoje está comprometida com essas 3 mensagens, né? Que envolve tanto o temor a Deus, envolve a questão do santuário, né? Porque é chegada a hora do seu juízo, envolve a questão das doutrinas, heresias de Babilônia que enganam as pessoas e alerta as pessoas para não receber o quê? A marca da besta. Né? Então, institucionalmente falando, sim, a Igreja Adventista é a que tem essa mensagem. A Maria está falando aqui no chat, né, que o conforto, né, que ela tem de saber que a avó descansou, porque ela sofreu bastante, né, mas a tristeza, né, é inevitável, porque ela não vai ter mais aquele carinho, né, de avô. Então, é como você disse, né, o ser humano ele foi criado para viver eternamente, então ele não está preparado para a morte, para perder seus entes queridos, né? E a palavra de Deus, ela nos traz o conforto, assim, é um conforto real, né? E eu achei interessante que ela colocou assim no final, né? Mesmo que eu não entenda né, completamente, eu confio nesse Deus, né? Amém. E é exatamente isso, né? Porque às vezes a gente, e muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né, da palavra de Deus, porque às vezes vai na igreja, né, mas às vezes diz que a Bíblia é a sua regra de fé, mas não dedica tempo estudando, né? Uhum. Então, e onde que a gente conhece a Deus, né? Onde que a gente conhece esse Cristo que nós seguimos, né? O cristianismo, sem a Bíblia, é uma coisa assim realmente totalmente tortuosa, né? Sim. Porque a gente aprende de Cristo na palavra de Deus. E se a gente rejeitar o que a Bíblia diz, né? E não é só a questão do sábado, né? Mas você vê que também a questão da criação, né? Pessoas nos rotulam, né? Como antiquados, como bitolados, né? Em acreditar na criação do mundo como a palavra de Deus apresenta, né? Sim. Então, assim, várias coisas assim que se rejeita da palavra de Deus, mas se dizem cristão. Isso para mim assim ainda é um mistério, né? Como que a gente pode professar o cristianismo sem Cristo, né? Ou sem a palavra de Deus? Verdade. Né? Oi, boa tarde, gente. Tá? Boa tarde, irmã. É o ponto da Cleo ainda em relação ao sábado, o Gerson ele confirmou, né, afirmou para a gente que não é só a Igreja Adventista, né, que guarda o sábado, mas além disso, eu gostaria só de fazer menção à seguinte situação. Por exemplo, a gente consegue ouvir, já ouviu de pessoas tanto de Igreja Católica e de outras igrejas evangélicas mesmo, que também eles guardam, mesmo eles sendo destas religiões, eles já guardam o sábado por eles entenderem, já terem lido e aceitarem que o sábado é o dia de a guarda do